sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós conversamos com pesquisadores da área de comunicação. Nossos convidados participaram do Intercom Sudeste 2013, o Congresso Regional da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, realizado pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. Hoje nós recebemos o professor João Freire Filho, estudioso da comunicação e da cultura contemporânea e docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor João, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Eu que agradeço o convite para participar do programa. Professor, o senhor fez a conferência de abertura do Intercom, com o tema Comunicação em Tempo de Redes Sociais, Afetos, Emoções e Subjetividades. Gostaria que o senhor explicasse ou sintetizasse para a gente esse imbrincamento de conceitos aqui do tema do Intercom. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que acho que foi muito feliz a escolha do tema, de trazer para o ambiente dos estudos de comunicação a questão das emoções, do afeto, da subjetividade. Aparentemente seria uma coisa óbvia tratar isso no campo do campo da comunicação. A mídia mexe o tempo inteiro com emoções, talvez seja a matéria-prima das diferentes formas de mídia. Tentar encorajar determinados tipos de emoção, incitar algumas emoções, ensinar como gerenciar determinadas emoções, mas a verdade é que isso é pouco tratado ainda no campo dos estudos da comunicação, comparado com o que vem acontecendo em outras áreas. Foi até o mote inicial da minha fala na conferência, mas está em outras áreas, como na antropologia, na filosofia, na história. Você tem campos específicos de antropologia das emoções, sociologia das emoções, história das emoções, para tratar especificamente disso, das formas de regulação da emoção ao longo do tempo, das diferentes manifestações da emoção em culturas diferentes ou grupos dentro de determinadas culturas. E eu acho que no campo da comunicação você não tem a ênfase que seria esperado para tratar dessas questões. Eu estou apostando muito, pode ser uma aposta otimista, mas eu acho que a partir desse evento talvez desperte esse interesse maior para tratar dessa temática, que eu acho que está sendo um pouco negligenciada no campo da comunicação. E é uma coisa que não só faz parte da matéria-prima da mídia, como eu falei, mas como um tema que faz parte da nossa vida e da nossa existência, Como orientação de vida, como nas nossas vivências, convivência, sociabilidade, emoção é uma questão central. Talvez por estar tão presente, às vezes passe despercebido. A gente tende a não dar o devido valor, uma ênfase na razão e tratando a emoção como algo irracional, rompantes, e sem perceber como aquilo serve como guia moral para nossas condutas, para mobilizações coletivas, para a nossa vivência diária. E o senhor trabalha bastante com o conceito de felicidade. Sim. E essa busca da felicidade, como que a mídia contribui? Eu tenho, talvez, a minha primeira entrada assim, mais direta com essa temática, e também, inicialmente, nem foi por esse gancho específico das emoções, estava ali latente, mas eu mesmo não tinha tentado tanto para isso. Era um conceito que eu vinha tratando, que era a ideia do imperativo da felicidade. O que estava me intrigando um pouco, me incomodando, para falar mais diretamente, era como a mídia, mas não só a mídia, mas servia para orquestrar discursos promovidos no campo da ciência, em outras áreas, com essa obrigatoriedade de ser feliz, ou pelo menos se manifestar feliz, com um conceito específico de felicidade. Felicidade é um termo polissêmico, tem vários significados que foram atribuídos à felicidade ao longo do tempo. A gente teve um processo de subjetivação ao longo do tempo, então cada vez mais felicidade é algo com que o indivíduo se sente bem, é um estado interior, subjetivo. Não era assim o conceito inicial, se a gente remontar aos gregos, que estava ligado a uma ideia de virtude, etc. É uma preocupação específica de se mostrar feliz no sentido de se mostrar empolgado, animado, bem disposto, bem adaptado ao ambiente, a ideia de positividade. Era o que eu tratei depois em outros trabalhos como a ideia de tirania da positividade, de você sempre cultivar emoções e pensamentos positivos a despeito de situações que você esteja vivenciando. O que serve para marginalizar determinadas manifestações afetivas e emocionais que fazem parte da existência e têm a sua importância, como a tristeza, a raiva, que são qualificadas indiscriminadamente como uma emoção negativa. Um dos objetivos do trabalho é questionar isso. Será que a raiva é eminentemente uma emoção negativa ou ela tem, em alguns momentos, cumpre funções positivas, tem consequências e efeitos positivos, de mudança social, por exemplo? É um pouco que a gente está vivenciando no país agora, quando a raiva passa para uma indignação, para uma articulação mais discursiva, de cobrança, de reivindicação. Mesmo a tristeza é um momento, às vezes, do sujeito elaborar problemas que está vivenciando, dar uma parada para pensar. A ideia de você proibir, interditar esse tipo de emoção em nome dessa obrigatoriedade de, nas redes sociais, no Facebook, estar sempre feliz, sempre teve um final de semana radiante, sempre sorridente. Que é aquele estereótipo que as pessoas esperam que você tenha. Isso.
É a ideia de que é um pouco assim, do que não vai incomodar os outros com a sua tristeza ou com a sua raiva, e também como se fosse um capital emocional de você mostrar, olha, estar feliz quer dizer que eu estou bem, eu estou progredindo com a minha carreira, eu estou progredindo bem com a minha vida. Essa ideia de uma apropriação instrumental da felicidade, que a felicidade serve para alguma coisa. Isso é que me interessou muito. A felicidade não só como um sentimento, uma condição subjetiva, que gera um conceito arraigado, mas a felicidade com uma finalidade para alguma coisa. Não é importante você ser feliz, é porque feliz você vai ter consequências positivas. No campo das organizações, por exemplo, do trabalho, se investe muito nessa ideia do empregado feliz, ele é mais produtivo. Então, a felicidade sendo capaz de gerar produtividade. Para a gente, isso ficou meio naturalizado, como se fosse normal, mas é um dado muito novo da história. Você se preocupar com as consequências da felicidade nesse campo. Como ela não sendo só um bem em si mesma, mas que tipo de consequência ela traz. Como tornar o seu funcionário mais produtivo, ter uma performance, um desempenho. Essa associação de felicidade com performance, com desempenho, foi outra coisa que me interessou estudar. Como é que em diferentes ambientes, no ambiente organizacional, nas comunidades da internet, você tem esse imperativo da felicidade, como que a mídia orquestra e contribui com esse discurso. E como que o jornalismo se apropria desse discurso diante dos indivíduos, dos personagens, como a gente chama as pessoas que participam das reportagens jornalísticas? Eu me interessei muito em ver assim, como é que a mídia, como é que você tinha a circulação desses discursos, você teve um interesse muito grande a partir dos anos 90 para cá, muitas pesquisas sobre a felicidade. Qual é a natureza, a origem da felicidade, as fontes da felicidade, as consequências da felicidade. Muita pesquisa numa matriz anglo-americana, mas fortemente nos Estados Unidos, no campo da psicologia positiva e da neurociência, que teve uma forte circulação aqui. Me intrigou muito ver a rápida repercussão que a imprensa... Eu trabalhei muito com as revistas semanais. Então, você tinha uma capa numa revista da Time falando sobre a ciência da felicidade. Rapidamente, isso tinha uma repercussão aqui. Eu Veja, Isto É e Época, que foram que eu estudei. Ou nas revistas científicas daqui, mais voltada para público juvenil, como Galileu, super interessante. Aconteceu um caso até curioso. A Time publicou uma capa sobre ciência da felicidade em janeiro de 2005. E em maio do mesmo ano, uma não combinou com a outra, Galileu e super interessante saíram com a mesma capa, que era a capa da Time, tratando exato, e com o mesmo conteúdo e estrutura da reportagem. O que me interessa ver? Olha, quem são os peritos especialistas que a mídia convoca para falar sobre felicidade? Porque numa escolha óbvia, você podia escolher filósofo, você pode chamar um antropólogo, você pode chamar um sociólogo para tratar das condições estruturais de vida que levariam à felicidade. Em geral, não é assim. São psicólogos, psiquiatras, pessoas desse campo psi, ou coaching, pessoal da administração, que também é um dado novo para isso. Então, foi uma coisa que me interessou. Quais são os especialistas que são chamados? E para ir, mas é o foco da sua pergunta, quem são os exemplos? Porque, em geral, a matéria é estruturada assim. Você divulga uma pesquisa de maneira muito sintética e superficial, uma pesquisa que aconteceu na universidade de fora, em geral dos Estados Unidos, convoca algum especialista daqui para referendar ou discordar, em geral para referendar o que foi dito naquela pesquisa, e pega alguém para falar sobre aquele tema com a autoridade da experiência autêntica. Alguém que viveu um infortúnio e superou, alguém que se vai dizer que é sempre positiva, que é sempre feliz. Em geral, todas as matérias seguem essa estrutura. Então, vão pegar a empregada doméstica, que embora tenha condições de vida muito precárias, se diz sempre feliz, alegre, contente, positiva. E como acontece muito comum no jornalismo, aí ela dá uma entrevista, isso é o caso concreto, ela dá uma entrevista para Isto É, numa matéria intitulada De Bem com a Vida, e ela revela que, apesar dos problemas, ela está sempre se mantém feliz, sorridente, nunca soube o que é tristeza. Aí o Globo Repórter vai fazer um programa especial sobre felicidade. Recorre aos seus arquivos, se depara com essa pessoa, ela volta a aparecer no programa de televisão, dando o mesmo tipo de depoimento, dando essa ênfase em cima da positividade. Então me interessou a circularidade do discurso científico e como que são usados os personagens, as histórias exemplares dentro desse tipo de programa, de circulação desse discurso sobre a ciência da felicidade. E personagens protagonistas que têm ganhado cena na mídia, principalmente pelas redes sociais, são os jovens, mas a gente conversa sobre eles daqui a pouco. Ok. O Diálogos faz um breve intervalo e volta já. Não saia daí.
Estamos de volta com os Diálogos. Esta é uma série especial com pesquisadores da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Conversamos hoje com o professor da UFRJ, João Freire Filho. Professor, terminamos o último bloco falando da questão da felicidade, de como a mídia explora esse conceito. Um espaço de manifestação hoje dessa felicidade, da raiva, do ódio, são as redes sociais, e quem se apropria muito desse mecanismo, dessas ferramentas, são os jovens, e é um pouco do que o senhor vem estudando, a questão do fã, como ele se manifesta nesses espaços. Eu já tinha interesse por essa temática do fã há mais tempo, mas quando abordei, nesse caso, o meu próprio trabalho era um sintoma daquilo que eu falei em relação a uma certa negligência de tratar da questão da emoção, não foi uma coisa que eu dei ênfase. Eu estudei muitas teorias sobre o fã em um momento anterior da minha pesquisa, e agora resolvi tratar que é uma coisa central, né? Se você for pegar o que distingue o fã de um consumidor comum, digamos assim, do consumidor que não é qualificado pelo seu tipo de consumo, é a questão das emoções. Se você for ver qualquer definição de fã, vai dizer, porque é aquele que tem uma relação, um investimento emocional maior, mais intenso, mais apaixonado, mais entusiástico, sempre ligado ao campo da emoção. A despeito disso, não era estudado. Quando é estudada a questão da emoção no campo das pesquisas sobre fã, é no campo da patologia do desvio, para entender que tipo de problema psicológico leva aquele indivíduo, que tipo de carência, déficit emocional leva aquele indivíduo a se tornar fã. Esse tipo de pesquisa não me interessava, dessa análise mais psicológica, desse tipo de explanação, de investigação. O que me interessou é ver como quais são as emoções mobilizadas, valorizadas, encorajadas dentro de determinadas comunidades específicas de fãs, que eu, apoiado no trabalho de uma historiadora americana chamada Barbara Rosenheim, tenho chamado de comunidade emocional. E me interessava a conexão com a pesquisa anterior, ver como é que nessa comunidade de fãs, de alguma maneira, você tem, não seria propriamente uma reação, mas modelo alternativo de valorização emocional que foge até desse discurso da felicidade, desse imperativo de ser positivo. Como é que você tem a manifestação das tais emoções negativas dentro dessas comunidades de fã? Então, uma das que eu estudei, e foi um dos pontos que eu apresentei na conferência aqui do Intercom Sudeste, foi a questão da raiva, que era uma emoção que estava me interessando muito, até porque fiquei muito tempo estudando felicidade, já não estava um pouco cansado de ouvir esse discurso, essa positividade estava me deixando, para usar o termo, estava me deixando deprimido. Eu ouvi falar tanto de felicidade, dessa obrigatoriedade, eu resolvi estudar quais que seriam os dois opostos disso, a raiva e a tristeza. Eu resolvi, então, estudar a questão da raiva nessa comunidade de jovens, de adolescentes, garotas mais especificamente, pré-adolescentes, fãs de cantoras, de estrelas do pop internacional, com a surpresa de como era, de maneira ostensiva, deliberada, e às vezes com termos que me espantaram, né? A manifestação da raiva era não só permitida, aceitada, mas era valorizada. O que permite o status do fã legítimo é aquele que não só ama apaixonadamente, ostensivamente o seu fã, mas é aquele que defende raivosamente, ataca raivosamente as concorrentes ou supostas rivais da sua artista favorita, da sua diva, como esses adolescentes costumam falar. Então foi esse tipo de manifestação da raiva nessa comunidade que me interessou estudar, que tem várias implicações. O primeiro é que, em geral, historicamente, existe uma associação da raiva com o masculino. A possibilidade de manifestar a raiva, de ser um sentimento, uma emoção, digamos, masculina, que não seria um sentimento feminino. Então já tem esse dado de como é que numa comunidade basicamente de mulheres você tem essa valorização e essa possibilidade de expressão da raiva. Já era. E aí nas redes sociais parece que não há esse controle para expressar as emoções. Não há esse controle no sentido de ter uma interdição da figura paterna ou mais claramente das normas sociais. O que eu tentei mostrar, é muito tentador você dizer, olha, aquilo ali, quando as adolescentes manifestam raivas naquele termo e tal, aquele é um espaço de maior liberdade de expressão emocional. É a análise mais imediata que a gente faria, olha, não pode falar isso em público, mas ali ela tem liberdade para fazer. Eu acho que não é só uma questão de liberdade, elas são encorajadas a agir assim, porque essas são as regras de normatização daquela comunidade emocional. Eu até demonstrei uma menina que criou uma página de ódio a uma determinada cantora, a Taylor Swift, ela mesmo dizendo, olha, eu não sou uma monstra, eu não queria ter feito isso, mas eu fui incentivada a fazer, porque é um pouco do protocolo do que significa ser fã. Então não é só uma questão de... É que você não dá a impressão, olha, todas as pessoas trazem determinadas emoções e vocês, em algum momento, você pode externá-las ou não, mas é algo da sua natureza. Na verdade, as emoções são configuradas culturalmente. Aquilo que você sente e qualifica como determinada emoção, você aprende aquilo na cultura. Então, a jovem aprende, olha, participar dessa comunidade de emoção é ter raiva. Não basta você dizer que ama, você precisa provar isso, defendendo e tendo raiva da concorrente, da sua... Então, funcionaria mais que isso do que só como uma ideia de liberdade.
É óbvio que você tem possibilidade de se manifestar ali, como não tem, mas não é só isso que está em jogo ali. E quem encoraja, professor, essas meninas? São fãs da mesma comunidade, fãs da outra comunidade, como Diria se que as fosse duas rival? coisas. Isso, por exemplo, que é uma coisa que claramente a gente sempre tem, quando está lidando com essas novas mídias, assim, sempre a dificuldade é fugir de um certo determinismo tecnológico. Tal coisa está acontecendo porque existem as redes sociais. A gente vê isso agora claramente nas discussões sobre as manifestações, os protestos. Está acontecendo por causa das redes sociais. Qual é o grau de interferência? Todo mundo reconhece que existe algum, mas foi causado por, ou simplesmente complementou, deu um rumo diferente, distinto. No caso da questão dos fãs, claramente existe uma diferença causada pelas redes sociais. Quando você tinha os antigos fã-clubes, que eram presença física, então você tinha um fã-clube de coisa, então existia um lugar físico onde as pessoas se encontravam, o contato com os fãs de outros artistas, que poderiam ser vistos como concorrentes ou outros, era muito mais raro. Então, basicamente, era um espaço de fã, um espaço que congregava pessoas que gostavam de determinado artista. Dos que eles não se gostavam, não se falava ali dentro, não havia um diálogo, uma interação. Com a internet, isso tornou impossível. Qualquer página de fã que vai falar de alguém que não gosta, os antifãs que vão entrar e vão participar daquela discussão. Então, essa interatividade da internet propiciou, certamente, o incremento dessas manifestações de raiva, de agressão, que quando você se limitava a um espaço físicos isolados, você não tinha. Agora, não é que ela que desperta a raiva, mas ela acirra e permite a possibilidade maior dessas manifestações. E um pouco mais sobre essas comunidades de jovens e a atuação da mídia nesse sentido de estimular, incentivar a subjetividade, nós conversamos daqui a pouco. Ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. O Diálogos está de volta e nesta temporada nós falamos de comunicação com pesquisadores da área. Conversamos hoje com o professor João Freire Filho. Professor, terminamos falando dessa questão do fã, que ele é encorajado dentro dessas comunidades para se expressar nas redes sociais. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como que fica a relação da identidade desses jovens com esse ciclo de consumo, né, da mídia. O fã, o próprio fato de ser fã já é uma maneira de qualificar, como eu comentei anteriormente, um tipo de consumidor, né, que hoje é extremamente valorizado dentro das corporações. Se você teve em algum momento, pode se enxergar o fã um pouco como uma interferência, como um rival, hoje ele claramente a ideia, dentro do jargão das empresas, é a ideia de fidelizar o fã como um cooperador para as indústrias culturais. Porque ele vai ser, o fã atua como um divulgador gratuito, o fã vai ajudar como um público para teste prévio de determinado produto. Isso é muito comum. Se especular, olha, determinado artista vai desempenhar um papel de um super-herói, de uma figura que já existia previamente no mundo da literatura, dos quadrinhos, e se espera a reação para ver das comunidades de fã que se manifestam entusiasticamente contra ou a favor. E isso tem definição no rumo daquele produto cultural. Então, a identidade do fã, do ponto de vista do consumo, é extremamente valorizada. A ideia das discussões jamais se mantém alheia, tem várias estratégias de pesquisa, de trazer o fã para próximo do programa. Um exemplo concreto, um aluno meu estudou as comunidades de fãs numa tese de doutorado, hoje é o Bruno Campanella, professor hoje em dia da Universidade Federal Fluminense, estudou a comunidade de fãs do Big Brother. Então você tinha os blogs das pessoas que discutiam o programa com um nível de intensidade e laço emocional que para a gente foi muito surpreendente, porque não é só no período do programa, as pessoas conseguem manter discussão acesa entre uma etapa e outra do programa, mas rapidamente a TV Globo percebeu isso e procurou trazer esses blogs, que era dentro da página oficial do programa, para de alguma maneira trazer aqueles fãs para perto e ouvir as suas queixas, o motivo da sua predileção pelo programa, as propostas para mudança de rumo e tal. Mas a ideia não era ver só aquilo como adversários, pessoas que criticavam o programa. Ao contrário, possíveis colaboradores, mesmo que você não vá acatar e seguir, mas de tendências, sinalizações do rumo que o programa deveria tomar. Então, desse ponto de vista, digamos, comercial e estratégico, a identidade do fã é fundamental. O que eu tenho privilegiado mais na minha pesquisa é a identidade do fã, não tão vincular esse aspecto comercial, mas o que significa para o jovem. Eu estou sempre frisando a questão do jovem, mas é óbvio que a questão do fã transcende essa... Você pode ser fã, e é muito comum, em várias etapas da sua vida, digamos, madura, né? Mas é que talvez seja o mais conspícuo, mais visível essa etapa da adolescência, tal, quando você se torna fã de alguém. O que significa para o próprio jovem isso?
não só do ponto de vista da questão da indústria cultural, do comércio, mas para o jovem o que significa ser fã? Do ponto de vista da construção da sua identidade, de lidar com as suas emoções, o que significa isso? E uma pesquisa que eu pretendo desenvolver é ver essa passagem de alguém que foi muito fã e quando você vai, de alguma maneira, se afastando. Se você lembrar da questão da conferência, muitas diziam lá, eu vou ser fã para o resto da vida, jamais te abandonei. A gente sabe que não é verdade. Talvez, no fundo, aquela própria adolescente sabe que não vai ser verdade. Ou ela vai ser fã de outro artista, ou vai deixar de ser fã de alguém. Os interesses mudam. Claro, com o próprio desenvolvimento. Mas naquele momento é um pouco de uma crença compartilhada. É um fanatismo. Eu evito usar essa palavra, que é a origem, né, de fã. O preconceito contra o fã, uma imagem que a gente tem dessa questão do desequilíbrio, do déficit psicológico, do desequilíbrio emocional, está no próprio origem do termo. Né? Fã é uma abreviatura de fanático, que veio da origem da ideia de fanático religioso. Então, é alguém que vai se devotar de maneira sem nenhuma racionalidade, sem nenhuma crença a uma determinada causa, a uma religião. Então, se tende hoje em dia a evitar falar esse termo fanatismo. É óbvio que em alguns casos acontece. Você vê tipo de manifestação com esse grau de... Mas no caso desse adolescente, você vê que é muito uma performance ali, daquela manifestação de raiva, queria matar. É óbvio que dentro daquela comunidade, a raiva tem o limite específico. O limite do tolerado e encorajado é a agressividade verbal, mas jamais a violência física, como você vai ter em outros tipos de comunidade. Comunidades de ódio, mas raiva de futebol, por exemplo. Várias vezes aquilo ultrapassa a troca, a rivalidade entre fãs de um clube ou de outro, torcedor de um clube ou outro. E você tem alguns casos de manifestação marcadas dentro das redes sociais que vão para o ambiente físico para manifestação de violência. Existem vários casos disso, de que começaram com trocas em Orkut, ou manifestação dentro das redes, e depois vão para o limite da violência física. No caso desse adolescente, não é isso. Claramente é uma performance de ódio, nojo e de manifestação, mas que fica dentro desse aspecto da agressividade verbal e não vai transcender. E como eu tentei mostrar, é dentro dessa comunidade. Provavelmente nas outras comunidades emocionais onde essa jovem transita, devem ser meninas altamente educadas, com vocabulário muito diferente do que é apresentado ali, mas é porque naquele espaço... São atuações dentro desse espaço, podemos dizer assim, ações diferenciadas... Isso. Atuação no sentido de performance, que é o termo que vem consagrado desde o campo da antropologia, da sociologia, para dizer da ideia de desempenhar determinados papéis sociais. Nesse sentido, a gente, quando pensa em atuação, muitas vezes dá uma certa ideia de fingimento, algo consciente, para ter um determinado resultado. Não, esse é performance no sentido que todos nós fazemos, né? De desempenhar algum papel social. Eu aqui na condição de entrevistado, eu tenho meu papel social quando sou pai, que não é da mesma maneira que estou... Eu lidar... Acho que um bom exemplo, eu lidar com a questão do fã, teoricamente, é diferente de eu lidar caso meu filho venha a ser um fã extremo de um determinado grupo. A minha maneira de lidar com isso, desempenhando o meu papel de pai, vai ser diferente da maneira como eu estou falando com uma certa distância teórica sobre esse tema. Então, acho que o termo performance é um bom termo para lidar isso. São performances emotivas. E nessa performance, só para a gente finalizar, professor, o que valoriza é a questão da emoção. Com certeza. E a mídia tem se apropriado disso. Sim, é por isso que eu... voltando ao ponto inicial da nossa questão, eu acho que sem fazer jogo de palavras, mas a felicidade da escolha do tema desse ter acontecendo é trazer essa questão central. Eu acho que o fã é só porque ele torna isso mais sintomático, mas se você for ver o consumidor normal, digamos, aquele que não se identifica, não é identificado, ele mesmo não se define como fã, a relação em qualquer forma de consumo, a relação das emoções, o papel das emoções nisso é central. Não são escolhas racionais. A publicidade já sabe disso há muito tempo. Você não escolhe por utilidade ou escolha racional. Por que isso serve racionalmente para mim? A ideia do imaginário, das emoções, é central nesse tipo de escolha. Não só na compra de produtos, mas para assistir uma telenovela, um filme, enfim, da parte da nossa, como eu falei, de todas as diretrizes e nossas orientações de vida. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui no Diálogos e que venham novas pesquisas para exatamente relacionar as emoções e que essas emoções se aflorem aí no conteúdo da mídia, que a mídia possa fazer um bom uso das emoções do seu público. Eu agradeço o convite, foi muito bom conversar com você. Obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Todas as edições especiais do Intercom Sudeste 2013 estão disponíveis em nosso site. Compartilhe e deixe os seus comentários. Até semana que vem. Bye.